O 8 em ponto de hoje está no ar. Você sabe o que é Bitcoin? Eu estou falando de uma moeda digital criada em 2009 e que está sendo cada vez mais utilizada pelo mercado. Sobre esse assunto eu converso agora com o Anderson Vieira, que é gerente da CoinBR, nosso convidado de hoje aqui no programa. Anderson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao 8 em ponto. É um prazer. Anderson, vamos começar explicando direitinho para quem está em casa, não está muito familiarizado com essa inovação tecnológica. O que é o Bitcoin? O Bitcoin, por definição, é uma moeda digital, né? Ela tem outras definições também, como criptomoeda, que é a tecnologia por trás dela, e também um ativo financeiro. É muito utilizado hoje como um ativo financeiro, onde você adquire Bitcoin para vender ou comprar mais e aí assim fazer um valor maior, tanto em moeda corrente, o real, ou em dólar. Bom, e como é que é feita uma transação em Bitcoin? Você utiliza que instrumentos? Como é que é feito esse negócio? É muito simples. Por meio de um computador ou de um celular, onde você possui uma carteira de Bitcoin, onde ela armazena os seus Bitcoins, é possível você trocar com uma pessoa ou com uma empresa esses Bitcoins, transferindo para ela ou pagando qualquer tipo de serviço para a pessoa com que você está transacionando com o celular. Ou também pode ser feito no computador? No computador também é bem possível. Tem empresas que aceitam no e-commerce, por exemplo, o Bitcoin, onde você tem a sua carteira no seu computador, que você pode efetuar o pagamento daquilo que você está comprando dentro dessa carteira, dentro do computador. Quando a gente fala de moeda, a gente está falando de uma situação que é muito regulada pelos governos, não é? A gente tem o real, por exemplo, que o governo brasileiro administra, a moeda, no caso do governo norte-americano tem o Federal Reserve, Banco Central, enfim. Perfeito. O Bitcoin não tem isso, né? Uma moeda que não é muito sujeita às regulações dos governos, é isso? Exato. O Bitcoin ele tira o poder do governo ou de um banco sobre aquela moeda, né? Então ele é como você fosse o seu próprio banco, né? A rede Bitcoin ela não tem dono. Todas as pessoas que estão ligadas à rede, que possuem um computador minerando, que é a palavra para que os computadores que estão emprestando poder computacional para a rede, fazem parte daquela rede e administram essa rede. Bom, diante dessa situação, a gente tem alguns países que estão andando na direção oposta em termos de regulamentação, né, do uso do Bitcoin. A China, por exemplo, muitos classificam na China como fraude. Não é bem por aí, a gente não está falando de uma fraude, né? Não. O Bitcoin hoje é uma realidade. Só no Brasil, esse ano, é esperado que se movimente 2 bilhões de reais, né, de Bitcoins transformando em real ou vice-versa. A regulamentação vem para dar um alento às pessoas que estão usando o Bitcoin. Hoje elas são meio que marginalizadas por bancos, a gente não consegue abrir conta em banco, ou o banco fecha a nossa conta de empresa até que trabalham com Bitcoin, e o Brasil precisa se posicionar em relação a isso, dizer o que é o Bitcoin para o Brasil. É um commodity? É uma propriedade ou é uma moeda? Então como é que vai ser tratada, né? A China, ela indicou como uma moeda digital e trata isso dessa forma. Então houve um ganho muito excessivo. Os chineses, são 90% das transações em Bitcoin acontecem na China. Então isso fomentou o mercado nacional e isso ajudou a crescer o mercado tecnológico da China também. O Japão também está já atuando numa regulamentação, na direção de uma regulamentação do uso do Bitcoin? Perfeito, exatamente. O Japão ele utiliza agora também como uma moeda digital, liberada antes não era, né? E ele está seguindo no caminho para que seja uma regulamentação em questão de impostos, em questão de tudo que possa auxiliar o governo a entender também a moeda. Agora, para o usuário comum, Anderson, para o cidadão comum que quer utilizar a moeda virtual, quer utilizar o Bitcoin, quais são os cuidados que ele deve ter para que essa transação que ele for fazer com o uso dessa moeda não se torne uma dor de cabeça, não traga prejuízos? Como é que deve ser feito esse trabalho? Perfeito. Primeiro é adquirir informações sobre com quem você está trocando essa moeda, né? Vamos trocar, eu e você, preciso de informações sobre você, sobre o que você faz, há quanto tempo você já transaciona Bitcoins, preciso de referências suas, né? É possível também adquirir Bitcoin em empresas, né, especializadas, que são as exchange. Também é um meio muito seguro. As empresas são regulamentadas no Brasil através de todas as leis brasileiras, então elas conseguem dar um apoio para que essa troca de Bitcoins em dinheiro ou em dinheiro em Bitcoins aconteça, né? Aonde armazenar o Bitcoin também é muito importante. Qual carteira escolher, quais são as seguranças que a carteira oferece para você e as facilidades de uso. Bom, e o Brasil, né, ele está dotado para dar guarida a eventuais fraudes, crimes que aconteçam
no uso dessa moeda. A gente fala muito de uma deficiência da legislação e da segurança em chegar aos crimes eletrônicos. É preciso aprimorar isso? É preciso, e por isso que precisa haver uma direção de regulamentação ou até mesmo de informação às pessoas como atuar nisso, né? Hoje o Brasil, ele, como qualquer outro país que aceita transações de Bitcoin, ele é um pouco perdido ainda de crimes e fraudes, né? O importante sempre é se atentar que você é seu banco no Bitcoin. Então, o Bitcoin é comprado por você, não por uma outra pessoa, e transacionado por você. Se você tomar esse cuidado de que você está sendo esse ponto, né, não dependendo de uma outra pessoa, você já vai estar bem seguro em relação a transacionar bitcoins. Bom, e claro, vai fazer a transação por um celular ou por um computador, que eles estejam naturalmente limpos de vírus, né? Isso é muito importante, isso é essencial para que o uso do Bitcoin seja correto. Apesar de que os vírus em si, eles não vão ocasionar num roubo de Bitcoin, mas vão ocasionar em roubo de senhas e coisas que podem ocasionar depois, mais futuramente, no roubo do Bitcoin. Tá certo. O Anderson Vieira, gerente da CoinBR, empresa que atua também no mercado de Bitcoins. Muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto, e a gente vai continuar acompanhando aí o progresso do uso do Bitcoin aqui na economia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado.